Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais um programa aqui na 95,7 FM. Meu nome é Marcos Fernandes. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, eu sou médico veterinário, homeopata, psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares. O nosso programa Saúde Animal ele tem 19 anos, no mesmo horário, e é um grande prazer retornar aqui todas as quintas-feiras para que eu possa falar sobre os animais de estimação, sobre a medicina complementar, sobre a homeopatia, enfim. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é muito importante e que tem sido cada vez mais abordado, que é essa questão da família, né? A minha trajetória é mais ou menos assim. Eu me formei há 29 anos atrás e na época a gente olhava muito para a doença do animal, né? Quando estava em órgãos ou sistemas específicos. Então o cachorro tinha um problema de pele, a gente só olhava para a pele do animal. O tempo foi passando, eu fiz homeopatia e na homeopatia a gente percebe que não existe doença, existe doente. Então não adianta olhar para o órgão afetado, você tem que olhar para o paciente como um todo. Depois fui caminhando, fui fazer formação em psicanálise. Na psicanálise eu fui estudar um pouquinho o ser humano, a espécie humana e quem era o tutor do animal, né? O que antes a gente chamava de dono ou proprietário, hoje a gente chama de tutor. Tutor porque é quem tutela. Eu não posso ser dono de um animal que comprovadamente hoje nós sabemos que tem uma alma, né? Fui caminhando e cheguei nas constelações familiares. E nessa prática, nessa técnica de Bert Hellinger, eu aprendi que as questões que nós vivemos hoje e que os animais também vivem hoje, elas estão relacionadas ao passado, né? Ao sistema familiar ao qual a gente está inserido. E você pode perguntar o seguinte, mas espera aí, o cachorro, o gato não está inserido no sistema familiar humano. Eu digo está. Não deveria, mas está. Por que ele está? Porque ele é colocado muitas vezes no lugar de filhos, ou no lugar de esposas, no lugar de maridos, mas comumente é no lugar de filhos que os animais se encontram. E aí está todo o início do nosso problema para com os animais. Eu responsabilizo hoje grande parte dessa atitude pelo fato dos animais apresentarem doenças, especialmente as crônicas, incuráveis, em que os tutores peregrinam de veterinário em veterinário na tentativa de aliviar a dor do animal, o sofrimento do animal, mas não conseguem. Creio eu que esse não sucesso no tratamento não tem nada a ver com o profissional, não tem nada a ver com o tutor está fazendo a sua parte, utilizando os medicamentos prescritos corretamente pelo veterinário. No entanto, o resultado não é favorável. E por que o resultado não é favorável? Porque o animal continua no lugar errado ainda. Continua, por exemplo, no lugar de filho, pegando toda a sorte de doenças, de situações, de angústias, de tristezas, de desilusões das pessoas aos quais os animais se relacionam. Esse é que é o problema. Então, quando a gente fala em humanização dos animais, muita gente nessa hora critica, né? Fala, puxa vida, um veterinário, né? O que ele está falando sobre isso? O que ele tem a ver com a minha relação com o animal, né? O animal é meu, eu faço o que eu quero, eu trato ele do jeito que eu quero, né? É lógico que é lógico que trata. O animal é seu mesmo. Inclusive, o animal é responsabilidade sua. Tanto é verdade que o fato dele também adoecer e você não ter sucesso no tratamento que você está tendo com o veterinário, também é responsabilidade tua, na maioria das vezes. É que a gente não enxerga dessa forma. Mas, com o passar do tempo, a gente está vendo que as coisas funcionam mais ou menos assim. O que no passado a gente nem imaginava que a situação era essa. Então, pessoal, eu hoje vejo que o problema maior das doenças dos pequenos animais, dos animais de companhia, são de fato o fato deles estarem no lugar errado.
Bert Hellinger, que era o grande psicanalista, o psicoterapeuta que criou a técnica das constelações familiares, ele dizia que quando alguém não está no seu lugar na família, todos sofrem. E é interessante isso. Às vezes o marido não está no lugar de marido, a esposa não está no lugar de esposa, né? O chefe não está no lugar do chefe na empresa, o filho não está no lugar do filho. Então, quem não está no seu lugar está em emaranhamento, está em conflito, está em desequilíbrio, coloca em risco todo o desequilíbrio do sistema familiar, né? Então, é necessário que a gente consiga com que os elementos, os personagens dos familiares estejam no lugar correto. O que eu quero dizer com isso? O homem tem que estar no lugar do homem, se ele for pai, no lugar de pai. A mulher tem que estar no lugar de mulher, se ela for mãe, ela tem que estar no lugar de mãe. E o filho tem que se colocar no lugar do filho. O cachorro, o gato, também tem que se colocar no lugar de gato. Tá? Então não adianta o filho começar a querer ser maior que o pai, ou o cachorro ser maior que o tutor, que isso só trará doença e emaranhamento e problema e conflito para a família toda. Então, hoje, como veterinário, eu olho muito para as famílias aos quais os animais estão completamente inseridos e são muitas vezes, entre aspas, vítimas dessas famílias. Nossa, doutor, mas como o senhor é duro, como vítima, eu faço tudo pelo meu cachorro. Então, é engraçado, você faz tudo que você acha que é importante para ele. Ele passeia? Ah, não, doutor, a rua é suja, né? Eu também não tenho tempo, sabe? Eu moro num lugar perigoso, não dá para ficar saindo com o cachorro. Eu falei, então, ele gostaria de sair. Esse animal gostaria de socializar, de ter contato com outros animais, ter contato com a natureza. Ah, então, mas é só isso que eu não faço, o resto eu faço. Ah, é? Será que você faz mesmo? Onde esse animal dorme? Comigo, na minha cama. Então, a sua cama não é lugar de cachorro. A sua cama é o seu lugar. A sua cama é o lugar seu e do seu marido e da sua esposa. Então, pessoal, a gente tem uma série de paradigmas que precisam ser quebrados. Quanto mais, eu digo isso porque são quase 30 anos de consultório veterinário. Quanto mais as pessoas tratam os animais como filhos, mais esses filhos adoecem. E isso é uma verdade. Cada vez mais eu vejo isso, não tem como fugir disso. Isso é uma realidade que não dá para fugir. E olha, faça essa orientação. Passe a tratar o seu animal como cachorro. Coloque ele no lugar dele. Mas eu não vou causar nenhum mal? Não. Ao contrário, você vai causar bem a esse animal. E diga para esse animal. Diga para ele, olhe nos olhos dele e diga, você não é meu filho, você é um cachorro. Se ligue aos seus pais, você tem um pai, você tem uma mãe. Faça uma conexão com o olhar, com esse animal e diga essas palavras com alma, com o coração, né? Alma falando com alma. E esse animal ele vai entender o recado. Ah, mas o que vai acontecer? Quais são os resultados disso? Bom, se o seu animal vive com problemas de saúde, vive adoentado, cada hora é uma coisa que ele apresenta que tem que levar no médico, fatalmente isso vai melhorar, né? Inclusive, faça essa experiência. Se der certo, liguem para mim aqui na rádio e diga que deu certo. Se der errado, liga para mim aqui na rádio e diga que deu errado. Não é a orientação, não é o resultado que eu vejo todos os dias no consultório. Eu vejo dar muito certo em todos, ou, vamos usar a palavra correta? Quase todos, mas poucos animais não respondem favoravelmente a essa intervenção, que é uma intervenção que parece muito simples, muito objetiva, mas e que traz uma melhora psíquica e mental e emocional e física para o animal, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, essa técnica
é uma técnica que coloca o animal no lugar dele. Então, voltando ao assunto família, hoje eu não consigo tratar o animal sem olhar para a família. Eu não consigo dissociar o animal do seu tutor. Não tem jeito. Nós, os animais, nessa situação que eles convivem conosco, humanizados, em função da verticalização das cidades, da carência das pessoas, da proximidade dos animais para com as pessoas, eu não vejo outra realidade a não ser os animais sendo muito influenciados por nós, nas suas questões. É o que eu sempre digo, acho que todo programa eu falo isso. Quando chega algum tutor no consultório dizendo, doutor, eu trouxe meu animal na consulta porque ele está doente, né? A pessoa chega falando basicamente isso, não nessas palavras, mas com essa ideia. E eu sempre repito essa frase: o animal não tem doença, o sistema tem doença. Então, não é que o animal não tenha, não é que ele não traga da sua genética, da sua raça, né, dos seus pais, dos seus ancestrais as questões. Mas, com certeza, e eu digo isso, né, com a boca cheia, com certeza, as doenças e o sofrimento que o animal passa, ele está diretamente relacionado com a condição da família que ele está e que ele absorve questões diuturnamente que o atingem na sua alma. Então, se os tutores brigam, o animal sofre. Se o tutor vai embora numa morte, o animal sofre. E o animal sofre com tudo que ele percebe. Antigamente a gente tinha uma ideia, né? Vou dizer uma coisa exagerada, mas que o animal era uma coisa morta assim em casa, né? Era um rack, era uma cadeira, né? Hoje não. Hoje nós sabemos que ali tem um ser vivo que sofre, que sente e que está completamente conectado a tudo que está acontecendo naquela família. Então é muito importante que a gente também modifique nossos pensamentos, modifique a forma que a gente tem de ver o animal, o veja de um outro jeito, e isso não trará prejuízo para o animal, em nenhuma hipótese. Isso trará apenas benefícios. As pessoas, elas têm essa ideia que tratando como filho, elas estão tratando bem. Lê do engano, ao contrário. Né? Elas estão agravando as doenças dos animais, elas estão piorando a situação do animal, tanto psiquicamente quanto fisicamente. Não adianta tratar como filho, tratar como marido, tratar como esposa e achar que é tratar bem, está errado. Até porque é como se a gente soubesse tratar filho. Se a gente soubesse tratar filho, a humanidade não estava no pé que está. Porque, obviamente, eu responsabilizo muito os pais das crianças por desajustes na infância, na adolescência e na vida adulta. E eu digo isso também com a boca cheia porque eu sou pai. Né? Erro todos os dias com meu filho, tentando acertar na melhor das intenções. Filho é algo complexo, não vem com manual de instruções, e o que funciona para um não funciona para o outro. Então, se fosse simples assim, mas não é. Ter filho é muito complicado. Ter filho cachorro também é muito complicado. Colocar o cachorro no lugar de filho complicado é pior ainda. Então, o que nos cabe é olhar para o animal de uma outra forma, através de uma outra questão, de um outro olhar. Isso é muito, muito importante. Se você não fizer isso, você vai estar comprometendo a saúde do animal, com certeza. Então, pessoal, nada mais importante que nós olharmos para as famílias, tá? Pessoal, eu já volto no assunto, só alguns recados. Dia 21/9 agora começa, né? Aliás, você que está ligando o rádio, acabou de ligar o rádio, você está no programa Saúde Animal, da Rádio Vibe Mundial. É um programa que fala sobre animais de estimação, medicina preventiva, constelações familiares, visão sistêmica. E falando em constelação, dia 21/9, segunda-feira que vem, começa
o meu último curso do ano em constelação familiar veterinária. Serão 6 meses, todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas. Esse curso, as aulas não são gravadas, são videoconferências, portanto são ao vivo. Elas são feitas pelo aplicativo Zoom, né? E soma ao todo 72 horas de curso. É um curso interessantíssimo porque ele trata do aluno através de uma psicoterapia de grupo breve que nós fazemos durante as aulas, e constelações também com os alunos. O curso também é uma formação, obviamente. Eu vou passar tudo que eu aprendi de um curso que eu fiz, que foi Hellingeriano, associado aos meus 29 anos de consultório, onde eu trago bastante experiência também. E, ao mesmo tempo, o curso é uma mentoria, ou seja, as pessoas podem trazer seus animais trazer seus casos, né? Os alunos podem trazer seus casos, sendo veterinários ou não, para que a gente enquadre segundo a visão sistêmica, né? E com isso a gente ajude o colega a dar solução, a dar uma boa solução para o seu caso, que ele está enroscado, está difícil, você não está conseguindo entender o que está acontecendo com o animal. Então, pessoal, 21/9, último curso de constelação familiar veterinária, é um curso online e você está convidadíssimo a fazer. Não tem pré-formação, embora a maioria dos alunos são veterinários, eu também tenho psicanalistas, psicólogos, terapeutas que corroboram com o curso, trazendo uma visão multidisciplinar, transdisciplinar, é algo maravilhoso. O curso é uma grande viagem que eu prometo que você vai adorar. O curso é um grande salto quântico, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional também. Pessoal, então, quem tiver interesse, 0 operadora 11 99639 0089. Redes sociais, @Dr. Marcos Fernandes ou oficial Dr. Marcos Fernandes no Instagram. Eu tenho um site que está sendo reformulado, mas se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho é www.drmarcosfernandes.com.br. E o outro assunto que eu quero falar com você, pessoal, é com relação à ONG Procães. A ONG Procães é uma ONG mantida pelos colaboradores aqui da Rádio Mundial. Os animais são super, hiper, mega bem tratados nesse local, né? E até para que isso seja feito, obviamente, a ONG precisa de recursos, né? Ela não tem ajuda de ninguém, exceto das pessoas sensíveis ao problema. Então, quem quiser conhecer essa ONG, www.procães. Você pode ajudar de várias formas. Uma delas é depositando dinheiro mesmo, né? Para que os animais se beneficiem do valor que você deposita, transformando em ração, medicamentos, cuidados, higiene, enfim. Então você pode, inclusive, ir lá e no próprio site você tem muitas fotos de animais que estão abandonados e que estão à disposição para serem adotados. Então você pode adotar um animal, ir até lá e adotar um animal, ou você pode fazer um trabalho bem legal, que eu gosto muito disso, que é apadrinhar um animal. O que é apadrinhar um animal? Eu, por exemplo, moro em apartamento, gosto de animais, amo animais, mas não posso ter um animal no apartamento. Porque eu saio de manhã, volto à noite, apartamento pequeno, o cachorro vai ficar isolado, e a gente sabe os prejuízos para a saúde física e psíquica do animal, o que é estar num ambiente muito pobre do ponto de vista de enriquecimento ambiental, ou seja, o cachorro não tem nada o que fazer. E aí você apadrinha o animal, você deposita um valor mensal e esse dinheiro é utilizado para o benefício desse animal que você apadrinhou. Medicamentos, veterinários, alimentação, principais cuidados, higiene, enfim. Então, pessoal, apadrinhar o animal é uma excelente forma da gente poder ajudar os animais sem ter que trazer o animal para casa. Porque isso é, inclusive,
dos maiores problemas que nós atendemos hoje nos consultórios é o fato do animal estar num local em que ele não tem o que fazer, ele não passeia, ele não vai em lugar nenhum, ele não socializa com outros animais, ele fica o dia todo sem ter o que fazer. E aí ele fica se lambendo, aí ele fica comendo objetos, aí ele fica ansioso, agitado. Então, da mesma forma que a gente, né, veja o quanto nós estamos sofrendo nessa pandemia, né? Da mesma forma que a gente precisa de um local, o animal, um local enriquecido, eu quero dizer, com mais opções, o animal também precisa. Até porque o animal não dá valor ao Netflix, ao Wi-Fi, às redes sociais, ele fica simplesmente em casa sem fazer nada, absolutamente sem fazer nada. Então, é muito importante que a gente dê uma vida digna aos animais. Então, ONG Pró Cães, ajude, pessoal, ajude, porque é um trabalho que eles fazem com muita seriedade, com muito amor e vale muito a pena, né? Eu conheço o trabalho deles e sei o quanto eles são responsáveis por esses animais que ali estão sob a tutela deles, né? Bom, voltando nas constelações familiares e visão sistêmica, o curso de constelação vai ensinar o aluno a tratar o animal dentro desse contexto familiar, o que é muito legal. E por que é bacana? Porque é dessa forma que a gente resolve definitivamente muitas das questões dos animais, especialmente aquelas doenças crônicas incuráveis. Ah, doutor Marcos, o que é doença crônica e incurável? Bom, doença crônica e incurável são, por exemplo, as alergias, as doenças de pele, aquelas inflamações do ouvido que não melhoram, né? As intolerâncias alimentares, quadros de vômito e diarreia que o animal tem e não resolve, faz exame e não dá nada. Então, todas essas situações estão relacionadas diretamente com a família ao qual o animal ele se encontra, tá? Então, se a gente não olhar para essa família, não conseguiremos ajudar esse animal na sua totalidade. Ficaremos enxugando o gelo, né, paliando, medicando apenas para diminuir sinais e sintomas, mas não indo na causa do problema, de fato, onde existe ali a real questão, o real problema. Então, é uma nova visão, é uma quebra de paradigma, o mundo está mudando, é a medicina veterinária do terceiro milênio acontecendo, né? E eu acho que a partir de agora, quem não olhar em direção a isso, de fato, vai estar um pouco atrasado. Um pouco, para não dizer bastante. Porque essa visão já era para estar aqui, mais sólida, né? No início do século. E não, a gente está com a cabeça ainda muito em 2000 e no ano 2000 para trás, né? No século passado, onde a gente simplesmente... o cachorro está com alergia, esse é um problema do cachorro, é um problema da genética dele, veio assim, não tem nada a ver comigo, né? Então, lê do engano. Tá bom, pessoal? Então, 0 operadora 11 99639 0089 99639 0089. Oficial Dr. Marcos Fernandes, www.drmarcosfernandes.com.br e no Facebook, @Dr. Marcos Fernandes. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. É um prazer estar aqui e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal da Rádio Vibe Mundial. Até mais.